A partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. Livro de Marcos, capítulo 36 ao 41, diz assim: E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sob uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu querido irmão, minha querida irmã que está me ouvindo no dia de hoje pela Rádio Regional, ou você que vai ouvir pelo YouTube. Essa passagem é uma das mais clássicas do Evangelho e mostra a travessia de Jesus justamente com seus discípulos por um mar. E aí nós estamos vendo esse texto, diz assim que Jesus estava descansando, estava na frente do barco, e quando o vento começou a ser violento, e o mar também começou a se agitar. E a Bíblia nos conta esse versículo, que à medida que o vento balançava o barco, a água ia entrando no barco e causava temor aos apóstolos, pensando: olha, nós vamos afundar, a água está invadindo o barco e nós não vamos sobreviver. E aí eles olharam e viram que Jesus estava lá na polpa, calmo, tranquilo, descansando, dormindo. E aí eles foram lá e chamaram Jesus. E Jesus, de uma maneira muito simples, mas com muita autoridade, disse assim: olha, vento, para, mar, acalme. E tudo voltou ao normal. E isso causou grande espanto àqueles que estavam ali, naquele ambiente, naquele local. A palavra de hoje, ela nos faz refletir a presença de Jesus na nossa vida. E você que está me ouvindo, talvez a sua vida seja muito parecida com um barco navegando por águas desconhecidas, em noites escuras, num mar agitado e com vento que sopra de maneira violenta, trazendo medo quanto ao seu futuro. Eu quero que você pense que naquele momento em que os apóstolos estavam, naquele barco, essa era a visão deles, uma visão da proximidade do fim. Talvez você que está me ouvindo tenha pensado que a sua vida também está prestes a chegar ao fim. E isso te traz uma dor muito grande, uma incerteza muito grande. Mas do mesmo jeito que Jesus estava naquele barco, estava naquele lugar, aqueles apóstolos não estavam abandonados, a ausência de Jesus era naquele lugar. Eu quero dizer que independente do lugar que você está, a presença do Espírito Santo de Deus, que representa o nome poderoso do Senhor Jesus, também está com vós. Não importa que você esteja numa cama de hospital, numa cama no seu quarto, não importa que você esteja me ouvindo nesse momento numa penitenciária, o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Assim que o seu coração entre em concordância e crê que Deus pode fazer algo na sua vida e que Deus é presente na sua vida, se manifesta a vontade do Senhor. E quando eles tocaram em Jesus, Jesus despertou. Perceba que aquilo que era a possibilidade de fim para os apóstolos era algo insignificante para Jesus. Tanto é que ele estava descansando. E quando ele acorda, quando ele desperta, ele mostra que nada era tão complicado quanto eles estavam imaginando. De maneira muito simples, Jesus ordena que o vento pare e o vento se para. Jesus ordena que o mar acalme, e isso acontece. Quando nós chamamos a Jesus,
nós fazemos através das nossas orações, porque Jesus está próximo de nós. O que falta muitas vezes é despertá-lo com as nossas orações, clamá-lo intensamente para dizer assim: olha, eu estou com medo, mas eu sei que o Senhor pode fazer alguma coisa. Eu estou temendo por que possa acontecer, mas eu quero tocar no Senhor. Eu quero que o Senhor desperte para a minha causa, olhe para mim, de maneira que eu possa passar por essa situação. Outra coisa que podemos entender é que aquilo que muitas vezes os nossos olhos observam como impossível, para Jesus não é. Jesus olha para aquilo que está trazendo medo às pessoas e de maneira simples ele mostra que há poder para transformar todas as situações. Ele mostra que até mesmo as tempestades mais violentas, as quais passamos na nossa vida, elas podem se acalmar quando nós despertamos Jesus e ele se apresenta a nós na autoridade que há no seu nome. Pela autoridade do Senhor Jesus, receba também nessa manhã o bálsamo, o refrigério, a calma para a sua vida, que você possa entender que a mão de Deus é capaz de transformar o impossível, porque muitas vezes o impossível para nós é simplesmente uma coisa possível para Deus. O que revela também essa passagem é a maneira como os discípulos encararam a dificuldade, com pouca fé. Eles não tiveram a confiança que aonde Jesus está, nada pode acontecer para aqueles que são seus. Se Jesus estava com eles naquele barco, era sinal que o nome dele, que o poder dele também se fazia presente naquele lugar. E com essa autoridade, tudo pode ser manifesta, porque Jesus, ele vai conosco. Jesus é o nosso ajudador, Jesus é o nosso consolador e ele tem o poder sobre todas as coisas, não só simplesmente sobre a sua vida, mas sobre todo esse planeta, sobre todo esse universo, porque Deus é o Criador soberano de todas essas coisas. Nada acontece por acaso. Creia que há sempre uma possibilidade de reverter uma história, porque Jesus está junto contigo. Que você possa receber essas palavras como forma de ânimo novo para a tua vida, como forma de esperança, na certeza que Deus é suficientemente poderoso para transformar a sua vida e trazer calmaria para a sua condição a qual você está vivendo hoje. Fique com Deus, em nome do Senhor Jesus.